agradecer pela oportunidade de estar nesta casa mais uma vez e que o nosso Mestre Jesus, os nossos amigos espirituais, possam nos ajudar a abrir os nossos corações, a olhar para dentro de nós mesmos nessa noite com mais sinceridade, com serenidade, para que a gente possa se conhecer melhor e, neste conhecimento, que a gente possa se libertar, que a gente possa, ao final dessa reflexão da noite, sairmos daqui com mais esperança, com mais alegria e com mais amor próprio, para que, a partir daí, a gente aprenda aquele amor ao próximo que Jesus nos indica. A reflexão dessa noite vai passar por pesquisas feitas no Pensamento e Vida, ditado pelo Emmanuel, o Céu e Inferno, o Evangelho de Jesus e algumas palavras emprestadas, alguns entendimentos, raciocínios emprestados de uma palestra que eu assisti do Arthur Valadares. Nessa noite, nós vamos refletir sobre uma grande adversária nossa. Uma adversária silenciosa, uma das principais responsáveis pela nossa incapacidade de conquistar a nossa serenidade, de conquistar a nossa harmonia e a nossa própria felicidade. Uma adversária tão poderosa que ela vai nos minando, ela vai tirando as nossas forças, nos levando ao desânimo, nos levando ao desalento, plantando dúvidas no nosso coração, ao ponto de deixarmos de acreditar no amor e no carinho que Deus, nosso Pai, tem por nós. Essa adversária, ela vai atuando sobre a nossa consciência, nos levando a boicotar a nós mesmos, a boicotar a nossa felicidade e essa serenidade de que nós estamos falando. Essa adversária, ela é oculta, mas ela tira a nossa paz. Ela é causadora, uma das principais causadoras das nossas fobias, dos nossos medos, dos nossos desequilíbrios físicos e mentais. E a gente a carrega. Ela costuma nos acompanhar durante várias encarnações. E quanto mais nós a arrastamos, nós a carregamos conosco, quanto mais nós a acalentamos, mais ela vai criando raízes. Mas, com os tratamentos que o Evangelho de Jesus nos traz, nós hoje já somos, e que a própria doutrina, né, abre o nosso perceber da nossa vida real, nós já podemos olhar de frente, encarar essa adversária, encontrando o tratamento para a culpa, para a cura dessa nossa adversária. Nós estamos falando da culpa. Nós estamos falando da culpa. O Emmanuel, no livro Pronto Socorro, ele irá nos dizer que a culpa é uma enfermidade da consciência. E ali ele vai nos mostrar, no texto desse livro, ele vai nos mostrar
que, assim como há as enfermidades do corpo, há também o adoecimento da consciência, o adoecimento da alma. E a culpa é uma enfermidade, um adoecimento da consciência. Antes da gente continuar refletindo sobre a questão da culpa, para que a gente possa entender um pouco melhor, nós precisamos falar de um outro conceito fundamental. Nós vamos refletir, antes de falar da culpa, ou simultaneamente, do conceito do dever. Porque também Emmanuel, no livro Pronto Socorro, ele vai nos dizer que o conceito do dever está atrelado ao conceito de saúde física e mental, porque tudo está conectado. Então, quando nós deixamos de atender um dever, um dever da nossa consciência, nós acabamos mergulhando num complexo de culpa. E nós estamos falando aqui de um dever numa concepção mais ampla. Não estamos falando dos deveres do nosso cotidiano, né, de cumprir as nossas tarefas, o nosso trabalho, nas nossas obrigações jurídicas, enfim, nós não estamos falando dos deveres da matéria. Nós estamos falando de um dever consciencial. Aquele dever que nós não encontramos escrito nas leis humanas. Porque nós não vamos encontrar, por exemplo, nas leis humanas, uma lei que nos obrigue a perdoar. Mas, dentro de cada um de nós, no dever da consciência, consciencial, nós encontraremos uma lei que nos convida a perdoar. Então, toda vez que eu sinto uma culpa, toda vez que eu sinto esse incômodo, esse sofrimento, é porque eu deixei de cumprir um dever que já existe na minha consciência, que eu já assimilei. Porque não haverá culpa se não houver uma consciência de algo que a gente não deveria fazer. Então, a culpa só vem se eu não estiver atendendo um dever que eu tenho na minha própria consciência. Então, esse dever do qual nós estamos falando, ele vai muito além das regras sociais. Muito além daquelas regras, isso pode, isso não pode, que a gente encontra aí no nosso cotidiano. Né? Porque ele é um dever da nossa consciência. E quanto mais tempo nós passarmos resistindo ao atendimento desse dever, mais problemas, mais sofrimento nós causaremos, né, ao nosso espírito. Então, a gente precisa nós precisamos perceber a importância que o dever consciencial tem na criação. Porque ele zela pelo cidadão, pela criatura. Ele zela pela coletividade. Porque é esse dever de consciência que vai nos ajudar a nos comportar moralmente, com moralidade, com ética, com respeito, com a solidariedade. Esse dever, essa consciência, essas regras, elas estão gravadas na nossa consciência, a partir do momento que evoluímos e adquirimos. Né? Então, vai ser dessa forma. Para que a gente possa entender um pouco melhor o que o Emmanuel quis nos dizer, quando ele fala que a culpa é um adoecimento
da alma e que o conceito do dever está atrelado ao conceito de saúde, porque tudo está conectado, nós vamos tentar traçar um paralelo. Por exemplo, no campo da matéria, do corpo. Quando o nosso corpo foi criado, quando Deus, né, nosso Criador, nosso Pai, planejou esse corpo do qual somos inquilinos, para que a gente pudesse evoluir, cada célula que compõe este corpo tem um dever. Cada célula que compõe o meu corpo sabe o que tem que fazer. Quais se juntam para formar o sangue, para formar a pele, para formar um fígado, para formar uma vesícula, para formar um coração. Cada uma tem esse senso de dever. Nós não precisamos ficar olhando para dentro e vigiando se cada célula está fazendo o seu papel. A criação, Deus, essa incumbência não é nossa. Nós não precisamos nos ocupar disso. Até porque se a gente fosse vigiar todas as células do nosso corpo para ver se elas todas estão se comportando direitinho, a gente não faria mais nada e nem daria conta. Né? Então, ali uma sabe que se uma está invadindo um outro órgão, vai desorganizar, então não pode, tem lá as células soldadinhos, aquela questão toda. Então, tem ali já cada uma sabendo qual que é o seu dever. Né? E nós habitamos, e hoje, com a evolução da ciência, da tecnologia, da medicina, através dos exames que a gente faz, a gente tem até uma ideia, mais ou menos, do que serve para quê. Mas é a evolução. Mas a gente mesmo não conhece muito bem essa questão, como é que isso funciona. A gente sabe que, se cada célula cumpre o seu dever e funciona direitinho, o órgão que ela forma, ou né, as várias partes do nosso corpo, vai funcionar bem e o corpo vai ficar saudável. Quando alguma célula não funciona bem, quando ela se desorganiza, ela vai provocar né, o transtorno de algum órgão e levar, inclusive, o corpo à falência. Óbvio, e nós não vamos por esse caminho aqui, que depende da necessidade, as dores, né, depende da necessidade de cada um. Aqui a gente está fazendo um outro paralelo, desenvolvendo um outro raciocínio. Porque, falando desse jeito, parece que tudo tem solução. Né? E nós temos a nossa vida útil, a nossa evolução. Então, não é por esse pensamento aí que a gente vai. E quando alguma célula do nosso corpo não está cumprindo o seu dever, quando está acontecendo alguma coisa errada, qual é o alerta que nós que é acionado e que nós recebemos? Qual é o indicativo que nós recebemos para saber que alguma coisa não está funcionando bem? A dor. A gente sente uma dor e a gente começa a observar, isso aqui não está funcionando muito bem, então eu paro, eu penso, eu vejo em que momento, como, quando, analiso, se não dou conta sozinha, vou a um médico, ele vai me mandar fazer exames e vai dizer, olha, é isso, isso e isso, você muda os seus hábitos, ou você toma esse remédio, ou você faz essa dieta, e aí a gente vai procurando, né, seguir essas orientações de quem sabe, para que a gente possa ir solucionando aí as nossas mazelas do corpo físico. Então, indo para a questão psíquica, né? Quando Emmanuel nos coloca que tudo está conectado. Então, Emmanuel irá nos dizer também que no nosso corpo espiritual, o nosso corpo psíquico, ali, o que o forma são as células fluídicas. Né? Aí a gente vai lá para a questão do perispírito, e aí são as células fluídicas. E qual é o dever? Qual é o papel dessas células fluídicas? Elas são condutoras dos nossos sentimentos,
são condutoras das nossas energias e das nossas vibrações. E é por isso que, quando nós temos alguma ação que diverge, né, vindas do nosso sentimento, que fogem ao dever ao qual nós já tomamos consciência, a culpa começa o seu processo. E no caso de quando a gente está se sentindo incomodado, quando a gente está sentindo esse sofrimento, são sensações abstratas. Qual que é o alerta? É o sofrimento, é a dor de consciência. E aí, se a gente não tivesse esses alertas no corpo físico, a gente não poderia, né? Não teria como tomar atitude nenhuma. Assim como se a gente não tivesse os alertas no campo espiritual, da mesma forma, né? A gente seria um similar aí ao que a gente vê a medicina dizer um psicopata, uma pessoa sem sentimento, sem culpa. Né? Não cresceríamos. Então, nós temos esses dois alertas, a dor física e a dor na consciência. Só que, no campo psíquico, no campo espiritual, a coisa é mais... A gente precisa olhar com mais importância. Né? Dar mais importância a isso, porque a coisa se agrava mais um pouco, porque quando uma criatura está vivenciando um complexo de culpa, ela não compromete só a sua saúde física e mental. Essa criatura compromete a saúde física e mental de toda uma coletividade. Nós vivemos aqui na matéria esquecidos, né, que nós influenciamos o pensamento dos outros e somos influenciados por esses pensamentos também das outras mentes. E nós esquecemos por quê? Porque não é visível. Porque não é palpável. E aí a gente vai fazendo essa conexão, né? Mesmo no corpo físico, a gente não está vendo lá dentro. Né? E no campo da alma, no campo das emoções, no campo da consciência, né? Essas vibrações, essa conexão que a gente, né, tem com os outros, a gente não é visível, a gente não pega, né? Não é palpável. Então a gente esquece que existe essa conexão. Né? E que tudo se conecta no campo da sintonia na nossa vida mental. Então, nós não podemos mudar a lei da sintonia. Mas nós podemos mudar a sintonia em que vibramos. No livro Pensamento e Vida, no capítulo 22, tem lá um capítulo sobre a culpa, e que o Emmanuel faz um chamamento muito grande, muito profundo em relação à culpa, e ele coloca o seguinte, que o passado é um bom lugar de referência, não de residência. E ele diz o seguinte, o indivíduo que cai no processo de culpa fica constantemente rememorando o fato e, com isso, vai alimentando negativamente as células fluídicas e criando um abscesso mental. Nossa vida vai se tornando catastrófica no lar, no trabalho e assim por diante. Precisamos sair da ideia fixa, porque isto se torna um gatilho que dispara e se alimenta das mentes que se alimentam das mesmas faixas. Palavras do Emmanuel. E quais são esses pensamentos negativos a que ele se refere quando nós estamos num complexo de culpa? Qual é o
o pensamento comum nas nossas mentes quando vivemos um complexo de culpa. Ah, eu não sou digno. Ah, eu não sou merecedor. Eu tenho que ficar triste, eu não posso sentir alegria, porque eu fiz isso com fulano, eu causei isso, eu causei aquilo, eu causei grande sofrimento, então eu não sou merecedor, eu não posso fazer. Né? Porque a gente entra naquela faixa negativa de autodestruição, de autopunição, por conta de um sentimento de culpa. E aí a gente passa a se comportar dessa forma. E isso acaba que vai congelando as nossas possibilidades de renovação. Esses pensamentos negativos nos impedem, né, de evoluir, de sair desse processo. E aí nós vamos arrastando pessoas e sendo arrastado por pessoas. Então a gente precisa de olhar profundamente para a dimensão disso. Para a dimensão do que um processo de complexo de culpa causa nas nossas vidas e na vida daqueles que convivem conosco. É natural, é provável e possivelmente, né, muitos de nós aqui presentes temos um momento amargo no passado. Uma coisa que a gente não gostaria de ter feito, que a gente gostaria de ter feito e não fez, ou gostaria de ter feito diferente, que a gente não quer pensar, não quer lembrar, né, e que a gente sofre. Isso é do nosso cotidiano. A gente está num processo de evolução, de aprendizado, e esse é um sentimento que ainda é, né, ainda mesmo, né, que a gente espera vencer essas questões, mas ainda é muito comum nas nossas mentes, no nosso pensamento. Então, o que a gente está fazendo em relação a isso? Eu estou voltando lá no passado, num momento de sofrimento, para aprender ou para viver ali? Eu estou voltando no passado através do pensamento para arrastar a qualquer custo, agarrar essa culpa e trazê-la de volta? Ou eu estou querendo aprender para fazer diferente no presente? Se nós permitirmos que esse complexo de culpa se instale, nós não vamos conseguir aprender com os nossos erros. Oi? Não vamos evoluir. Nós não vamos conseguir aprender, né, com esses nossos erros. Então, essas lembranças amargas de culpas que sentimos, elas acabam virando um círculo vicioso. Quanto mais eu lembro, mais dói. Quanto mais dói, mais eu vou lembrar. E a gente fica ali, preso, né, nessa simbiose doentia. Então, atraímos as outras pessoas, né, nessa corrente. Então, o Emmanuel nos diz, também, no livro que eu citei, o seguinte: quando fugimos ao dever, deixa eu ver se eu não pulei aqui, gente, só um instantinho. Não. Quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática da nossa vida íntima
intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. E como você colocou. A feição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou a aura de forças criativas ou destrutivas, que lhe marca a índole no feixe de raios invisíveis, que arroja de si mesma, e por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Então veja o que o Emmanuel nos diz, que nós somos como ímãs. Então, é fácil imaginar, né, que se eu estou num complexo de culpa, eu vou me conectar com uma outra pessoa que está num complexo de culpa, nós dois vamos nos conectar com mais dois, e com mais dois, e com mais dois, isso sem a gente falar nos desencarnados, né, que também não são poucos, né, que também não são poucos. Então, imagina a gente ter que lidar com todas essas mentes em desesperança. Imagina a gente ter que lidar com toda essa carga energética negativa. Ah, eu estou sendo perseguido? Eu estou conectando. É essa minha tristeza, né, por esse sentimento da culpa, que vai me conectar com a mesma pessoa que está, né, nesse sentimento de culpa. E o Emmanuel prossegue dizendo o seguinte: operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos quando moralmente desalentados. Os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências, encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência. Então, ele está nos ensinando que é sempre um circuito. É uma questão de frequência. Então, a gente vai estar sempre vibrando com todos aqueles, né, que estão com este mesmo pensamento tóxico e corrosivo. E aí, como é que a gente vai? O que a gente está fazendo? Como é que a gente vai lidar com essa situação? Nós ficamos muito preocupados com a vida fora de nós, com o que está acontecendo fora de nós, com as aparências que eu consigo passar, apesar dessa tristeza, desse remorso ou dessa culpa. E a gente fica preocupado com o que o outro está pensando, se o outro sabe. Como é que eu vou fazer para, né, mostrar ser diferente, para passar? Isso não pode estar do lado de fora. É preciso que a gente olhe, né, para dentro de nós mesmos. Então, nós precisamos nos decidir, nós precisamos de uma determinação de fazermos alguma coisa para resolvermos essa questão, para resolver, para sanar esse tipo de sofrimento. E ele segue aqui dizendo o seguinte: é nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade com a mais complicada diagnose da patologia clássica. A noção da culpa, com todo o séquito, né, plexo, das perturbações que lhes são consequentes, agirá com seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores. Então, aqui ele está nos falando das fobias, da depressão, dos nossos medos, da síndrome do pânico. Então,
Mas o que me chamou a atenção nesse parágrafo é a palavra que o Emmanuel usa quando ele fala que os pensamentos negativos e corrosivos são marteladas, são como se estivéssemos dando marteladas nas nossas células físicas e mentais. E a gente usa essa expressão muito. Então, tem uma coisa martelando na minha cabeça, eu não consigo dormir, não consigo trabalhar direito 24 horas por dia. E ele usa essa expressão, que a gente fica dando com esses pensamentos negativos, marteladas nas nossas células físicas e fluídicas. Agora, imaginemos a gente lidar com isso 24 horas por dia. As nossas células fluídicas, elas seguem a vontade do Espírito. E como? Né? Lidar com esse pensamento de autodestruição, de autopunição, com essas marteladas 24 horas por dia. Aí a gente tem, né, não tem como não concordar que o sentimento de culpa é altamente danoso. Altamente danoso. A dor e o sofrimento que a culpa causa deveria e deverá e precisa nos servir somente como alerta. Somente como alerta, né, através do incômodo que a gente está sentindo. Este incômodo é um alerta para que a gente possa tomar uma atitude, buscar um tratamento. Só que para a gente buscar esse tratamento e voltarmos para os braços do Criador, é preciso que a gente olhe sinceramente, com serenidade para dentro de nós mesmos e não deixar que o orgulho, não deixar que a falta de humildade nos impeça de ver com clareza onde foi que eu errei. O que é que está acontecendo, que está me deixando com esse sofrimento? Esse sofrimento, esse incômodo, é o alerta. Para a gente parar e refletir, sinceramente, né, qual é a causa, onde está. Porque lá no plano físico, a gente vai no médico, a gente faz exames. E quando é essa dor na alma? Eu também preciso analisar, eu também preciso fazer um exame de consciência. Para que a gente possa encontrar os porquês. Né? Quando as coisas são muito complexas, né, a gente precisa ir resolvendo uma de cada vez. Né? E hoje aqui a gente vai tentar, né, a gente está tentando refletir essa questão desse incômodo, desse sofrimento que é a culpa. Então, nós precisamos parar de resistir à mudança que esse incômodo nos traz. Porque eu estou precisando de atender um dever que eu tenho gravado na minha consciência, mas ainda não é a hora. Ah, tá, mas eu tenho que fazer isso, mas isso eu ainda não quero fazer. Aí é uma decisão, eu fico com sofrimento, eu resolvo essa questão. Né? Então, outra coisa que a gente precisa lembrar, para que a gente consiga ir saindo desse complexo de culpa, é que não é, nunca está nos planos de Deus punições quando estamos nos sentindo culpados. Então, a punição nunca está nos planos de Deus para nós. Não somos nós que vamos eleger as nossas penas, nem as nossas punições. Nós não somos capazes. Nós ainda nem nos conhecemos muito bem. Então, as leis divinas têm os seus próprios meios, os seus próprios mecanismos para trazer as dores necessárias para a nossa evolução. É preciso que a gente perceba que a proposta do Evangelho não é esta.
não é dizer para nós que tal culpa vale tanto de castigo ou tanto de punição. Não tem uma tabela de Excel dizendo isso vale tanto, isso vale tanto. Nós não somos capazes. Não é plano de Deus ficarmos nesse sofrimento. Não é isso que Deus espera de nós quando erramos. Não é. A proposta do Evangelho é que a gente substitua esse sentimento de culpa pela responsabilidade. Responsabilidade significa já estarmos aptos para dar respostas à habilidade que já adquirimos. Então, cada momento que eu já tenho habilidade, que eu já conceituei um dever, eu tenho respostas para dar. Então, é uma questão da gente assumir as responsabilidades, fazendo esse exame de consciência sincero, né? O que está me incomodando? Igual a gente faz com as coisas físicas. Por que a luz não está acendendo? O problema é no apagador, o problema é na tomada, o problema é na rede. A gente precisa saber. E aí a gente vai resolvendo isso, né? E aqui eu gostaria de lembrar, no livro Céu e Inferno, existe tem uma parte lá que ele nos apresenta o Código Penal da vida futura. E esse Código Penal ele tem 3 etapas. A gente vai falar de um só aqui, que é o arrependimento. Aí eu li lá no Céu e Inferno, falando sobre o arrependimento. Aliás, o livro Céu e Inferno, né, quem já leu, é um livro maravilhoso. Ele apara as arestas, ele desmistifica, ele traz um Deus muito próximo da gente. É um livro que vale a pena a gente ler. E quando falou do arrependimento, ali na leitura que eu fiz, eu fiquei muito encantada com o que eu vi. Eu fiquei pensando, poxa, mas só na doutrina espírita, né? Esse é um tipo de coisa que todo mundo deveria ter acesso e tal. Aí eu fui buscar do pai dos inteligentes, né? Antigamente a gente falava que o dicionário era o pai dos burros, mas quem é burro não procura. Então, lá quem ainda, né, não acorda, não procura, né? Mas para quem procura, já está caminhando. Então, lá na tradução do dicionário, eu fui ver o que significava arrependimento. E olha o que eu encontrei. Isso aí para aqui em qualquer lugar do mundo, né? A tradução do dicionário é o seguinte: arrependimento significa conversão, tanto espiritual como intelectual. Significa mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitude, de temperamento, de caráter, geralmente conotando uma evolução. Então, arrependimento quer dizer mudança de atitude, ou seja, atitude contrária ou oposta àquela tomada anteriormente em determinado assunto específico. Isso está lá no dicionário. E olha que interessante. Continua dizendo lá. Diferentemente do remorso, em que a pessoa que o sofre não se sensibilizou verdadeiramente do mal que possa haver causado a outros, e que, pensando apenas no próprio bem, é capaz até de infligir a si mesmo algum tipo de castigo, como autoflagelação, apenas para tentar se esquivar de sofrer uma punição ainda mais severa por causa do erro que cometeu. Que pode, às vezes, até não vir, né? E aí, então, ele coloca aqui que o arrependimento é diferente do remorso, né? E deixa claro para a gente que com remorso a gente fica com pena da gente mesmo, né? Eu matei, estou com pena que eu vou para a cadeia. Eu morri, né, desencarnei, estou com medo para onde eu vou. Eu fiz isso, estou com medo. E aqui ele usa a palavra divindade, né, porque ele fica com medo do castigo que ele vai sofrer, né, por a divindade em qual ele acredita. E segue dizendo assim: o arrependido
verdadeiramente percebe e se sensibiliza das consequências ruins que seus atos causaram para outras pessoas. Essa sensibilização à dor alheia leva o arrependido a uma tristeza verdadeira pelo dano sofrido pelos que prejudicou. E, como consequência, sempre faz o arrependido tomar uma firme decisão de não mais cometer o mesmo erro, para não mais causar mal aos outros. O arrependimento pode, assim, também ser considerado como a dor sentida pela dor causada. O complexo de culpa pode originar um remorso ou um arrependimento, que a gente viu aqui que são duas coisas completamente diferentes, né? E pode nos fazer acreditar, porque no remorso, nos fazendo acreditar que devemos nos punir pelos equívocos que cometemos e adotamos uma postura de comiseração, de pena, de dó de nós mesmos, né? E não de superação. Então, fica claro para a gente aqui que a questão da culpa, ela pode nos levar para esse caminho do remorso, que nem é arrependimento, é pena da gente mesmo pelo que a gente vai passar, pelo que ele fez. O arrependimento é diferente, né? É lá o que fala no livro Céu e Inferno. É o primeiro passo, é a primeira etapa para a nossa evolução, para a gente sair, né, daquela situação ainda de necessidade de melhorar que a gente fica. E aí a gente pergunta aqui novamente, o que Deus espera de mim? Que eu fixe no peito minha culpa, minha máxima culpa, eu errei, eu mereço, não mereço isso, não mereço aquilo, e fico sentado ali, né, a encarnação inteira, aquela existência inteira? Será que é isso mesmo? Que eu preciso demonstrar para Deus que eu estou arrependido para barganhar ali um lugar melhor, para que Ele veja e me perdoe? Né? E aí a gente vai percebendo que não é nada disso. No Evangelho, a gente tem vários exemplos, várias situações, várias parábolas que servem como esse tratamento para que a gente possa se livrar da culpa. Uma delas é a parábola do filho pródigo. Aquela parábola ali, quando Jesus fala do pai e do filho, ele estava contando a história de uma família, ou ele estava falando de como um pai age em relação aos filhos? Né? A gente já pode ir mais além, ir além da letra, como Jesus nos convida. Né? E naquela parábola, essa parábola, ela dá para a gente essa certeza de que o pai sempre aguarda o filho. Porque na parábola do filho pródigo, quando, né, o filho vai, o pai naquela parábola, ele aguarda a volta do filho, sabendo que essa volta dependerá da vontade do filho. É isso que aquela parábola nos mostra. Mas ela nos mostra que o pai sempre nos aguarda, porque quando o filho volta, ele corre, o abraça, o veste, o alimenta e diz que aguardava a vontade dele de retornar. E ele vai mais além. Ele diz, hoje é dia de festa, porque o meu filho que estava morto, hoje está vivo, né? Hoje renasceu. E precisou que aquele filho, como diz lá no texto, diz assim, caindo em si mesmo, perguntou-se, por que estou aqui comendo a comida dos porcos, se aqueles que moram com meu pai têm pão todos os dias? Não foi meu pai que me condenou a estar aqui. Fui eu que me coloquei neste estado. Sou eu que tenho me condenado a estar aqui pela culpa do que eu fiz. Né? A gente pode tirar dessa parábola, Deus aguarda, não importa, né, o que foi feito. Então, Deus, Ele não condena. Deus nunca condenou. A gente não pode ter a pretensão de ser mais ou de ser maior com punições.
né? Com ninguém, principalmente com a gente mesmo. Então, essa é a proposta, é uma das propostas do Evangelho. Que a gente saia desse complexo de culpa. Que a gente possa, né, realmente tomar conhecimento dessa nossa jornada. E fazer novas escolhas. E pensar diferente. E ter mais caridade comigo mesmo. Ter mais piedade comigo mesmo. Ter mais misericórdia comigo mesmo. Porque no complexo de culpa, o amor ao próximo é impossível. Eu não consigo ter um amor, um perdão, uma misericórdia por mim. Como vou pretender, né, exercer o amor ao próximo? Então, realmente, ficaria, né, muito difícil. E no Evangelho, a gente vai ver aí várias situações em que a gente tem essa mensagem, esses remédios, esses tratamentos. Um grande exemplo que o Evangelho nos traz é Paulo de Tarso. Né? Porque Paulo de Tarso vinha lá daquela situação, daqueles caminhos tortuosos, mas quando ele encontra Jesus, ele simplesmente pergunta: mestre, o que devo fazer? Se ele fosse ficar pensando nas coisas que ele havia participado, após conhecer o mestre, ele ia se enfiar num buraco e ficar lá, se lamentando o resto da existência dele. Mas não. Ele arregaçou as mangas e foi fazer diferente. Outra parte do Evangelho que chama a nossa atenção é o diálogo de Jesus com Pedro. Né, Jesus tem ali aquelas negações, né, de Pedro, quando ele, né, famosas aí, que a gente vê se repetindo aí, principalmente na época de Semana Santa, né, as 3 negações de Pedro, mas Jesus deu a Pedro a oportunidade de 3 afirmações antes disso, daquilo. Né? Porque antes de Pedro negar 3 vezes, Jesus perguntou para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo, mestre. Tu me conheces. Tu sabes que eu amo. Essa é a mensagem. Todos nós que estamos aqui buscando esse nosso amor a Jesus, esse nosso amor a Maria, essa nossa crença numa vida espiritual, do Pai Criador, nós sabemos também desse amor. Então, a gente tem que sair dessa situação de ficar pensando que Jesus vai nos amar pelaquilo que nós fazemos de bom e deixar de nos amar quando nós cometemos algum erro. Deus não nos ama também pelo que fazemos. Deus nos ama pela criatura imortal que somos e pelo potencial que temos, para o qual fomos criados por Ele. Todos esses nossos tropeços, porque aprender dói. Para tudo. Aprender a andar de bicicleta cai, machuca e dói. Aprender a nadar, bebe água, dói. O aprendizado é isso. Então, é preciso que a gente adquira a responsabilidade. Cada conceito de dever que eu absorvo, eu tenho a responsabilidade. Eu posso dar resposta a essa habilidade de seguir esse dever. E a gente vai aprendendo. Com a determinação, com o foco, da onde, né, a gente quer chegar. Então, em todas passagens do Evangelho, quando algum de nós chegou como um miserável, como uma pessoa em grande sofrimento diante de Jesus, ele não perguntou para ninguém: o que foi que você fez para merecer? Não perguntou para ninguém. Assim como ele também não disse: apesar de você ter feito isso, aquilo, com o poder que o Pai me conceda, eu vou te perdoar. Jesus não falou isso em momento nenhum. A cada um de nós que chegamos a Jesus, o que foi que ele disse? Levanta-te.
Levanta-te e anda. Levanta-te, vá e não erres mais. E não peques mais. Essa é a mensagem do Evangelho. É nisso que a gente precisa se focar. Uma outra questão que vale a pena, que é muito importante a gente observar também nos Evangelhos, é aquela questão lá. Perdoai para que sejais perdoados. Nós precisamos olhar mais profundamente para essa expressão. E não ficar naquela, eu vou perdoar a Maria Antônia, porque amanhã eu posso fazer alguma coisa errada com ela também, aí eu já estou com crédito, ela me perdoa. Né? Ou então eu vou perdoar as pessoas para que Deus me perdoe. E aí a gente faz uma pergunta. Eu faço uma coisa errada, muito feia, todos ficam sabendo, e todos falam, nossa mãe, eu não seria capaz, você viu o que fulano fez? Todo mundo me condena. Aí a Maria Antônia vem e fala, não, eu conheço a Solange, gente, ela fez isso, por isso, por isso, por isso, por aquilo. Aí todo mundo, bom, então tá, então, aí todos me perdoam. Mas, se eu não me perdoar, vai adiantar o perdão de todos vocês comigo? Se eu não avaliar, se eu não fizer um exame, se eu não for capaz de perdoar a mim mesma, não vai adiantar. Então a gente precisa olhar mais profundamente para essa expressão de Jesus. Perdoai para que sejais perdoado. Perdoa-te para que se sinta perdoado. A gente pode abrir. Evolução é isso. A letra está aí. Toda a codificação espírita está aí, né? Há 150, 160 anos. E nós mudamos. Coisas que a gente não entendeu, a primeira coisa que leu, o primeiro contato que teve, com o decorrer dos anos a gente aprende coisa nova todo dia. Né, Maria Antônia? Então, gente, nosso tempo está no final. A mensagem que eu gostaria de deixar, que foi a mensagem assim, que tocou muito, né, no meu coração. Eu faço parte do grupo em que tem lembranças amargas do passado, né, coisas que a gente não gosta de lembrar, enfim, de sofrimentos que a gente causou. Então, que a gente possa se fixar na seguinte questão. Culpa, sentir a culpa, sentir o incômodo, é um alerta. É bom. É benéfico. Porque aí a gente pode analisar, né, quais são os motivos daquele sentimento. E a gente entender o seguinte, se eu fiz uma coisa com uma pessoa, ela desencarnou e eu não posso mais chegar lá e pedir desculpa, que bobagem. A morte não existe. Não vou encontrar nessa aqui, mas vou encontrar depois. Então, vou fazer melhor e torcer para que aquele lá também esteja fazendo melhor e a gente encontrar bacana já com essas coisas resolvidas, com essas arestas aparadas. Então, o remorso é egoísmo. O remorso é comiseração. O remorso é uma autopunição que não temos o direito de fazer com nós mesmos. Porque Deus não faz. Jesus não faz. Né? Então, a gente avaliar se esse incômodo é um arrependimento. E é fácil saber, porque aí eu vou estar com um sentimento verdadeiro de fazer diferente, vou estar sensibilizado com a dor que eu causei. Ou se eu estou justificando ainda estou no campo do remorso. Né? E o arrependimento é uma bênção, porque ele é o primeiro passo, é a etapa primeira para que a gente possa evoluir, que a gente possa mudar de direção, que a gente possa mudar a nossa forma de pensar. Então, o pensamento que precisa reinar no nosso coração é o de que Deus nos ama, ponto. Deus aguarda por todos nós, ponto. Chegar mais rápido
ou mais lento vai depender das minhas decisões. E se estivermos incomodados com alguma coisa, está na hora de se livrar, de resolver aquela questão. Dentro do arrependimento que sensibiliza, que eu penso, nossa, fiz isso, né? E aí fulano reagiu daquela forma, não, mas não é raiva. É sentimento de amor, para que o outro possa superar aquilo. Porque às vezes a gente não pode conversar com a pessoa, mas eu posso vibrar por ela, eu posso orar por ela, para que ela também saia daquele sofrimento. É um caminho, é o que o Evangelho nos aconselha. Então eu espero, sinceramente, né, que nós possamos refletir profundamente, seriamente sobre isso, para que a gente torne a nossa jornada mais leve, para que a gente restabeleça a nossa esperança, para que a gente restabeleça a nossa confiança em Deus, porque não é a autopunição que Ele espera de nós. Deus espera o nosso retorno, a nossa volta, né, a nossa evolução. Obrigada.